Nós saudamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto está dentro do tema principal, que é a palavra viva, a palavra de Deus. E dentro desse tema, o assunto desta aula é sobre a consulta ao Senhor. A consulta ao Senhor. Este é o curso de doutrinas bíblicas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos então iniciar falando sobre consultar ao Senhor. A primeira coisa que é importante nós sabermos é que a Bíblia, ela relata a história de homens, de mulheres, de servos de Deus, que sempre buscaram conhecer aquilo que era a vontade do Senhor, qual era o conselho do Senhor para que eles tomassem decisões de posse do querer de Deus. Tais pessoas nunca deixaram de conhecer os segredos do Senhor. Observe que todo o propósito de Deus é revelar para aqueles que o temem, para aqueles que o servem, aquilo que é a sua vontade. E é por isso que eu gostaria de convidar você para lermos juntos esse texto. Esse é o clamor nosso como igreja. Ó Deus, não estejas em silêncio. Não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Salmos 83, verso 1. E ainda no livro de Salmos também, 25, 14, esse texto é maravilhoso, que diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Então, Deus tem prazer em revelar segredos, irmãos. A Bíblia fala de um Deus que tem prazer em participar ao homem a sua vontade, o seu querer. Todo o propósito do Senhor é conduzir os seus servos para uma vida de comunhão com Ele, cujo objetivo é nos dar condição de sabermos como, quando, onde e por que nós devemos andar, por onde andar. Pode-se ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o diálogo entre Deus e tantos servos do Senhor, onde eles buscavam saber o que agradaria a Deus. Muitos personagens bíblicos experimentaram o privilégio de conhecer a vontade de Deus. Você pode ver, por exemplo, a figura de Abraão. Abraão foi um homem que Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai por uma terra que eu te mostrarei. No decorrer da caminhada, Deus foi mostrando a Abraão. Rebeca, ela estava sem entender o que sucedia no seu ventre durante a gestação. E ela fez uma pergunta ao Senhor, e a resposta que ela recebeu do Senhor foi: 2 nações há no seu ventre. Observe também que você vai ver, por exemplo, Moisés, a intimidade que Deus tinha com Moisés, a ponto do Senhor dizer: com Moisés eu falo boca a boca e face a face. Moisés faz um pedido a Deus, dizendo assim: não nos faça subir desta terra se não fores conosco. Se o Senhor não for conosco, isso é, se o Senhor não se manifestar, se o Senhor não falar, qual é a tua vontade, por onde iremos? Se o Senhor não se revelar, não nos faça subir daqui. A obra do Espírito, ela está vivendo a cada dia um Deus que tem prazer em falar conosco. E toda a Bíblia, ela mostra que Deus sempre respondeu aos seus servos. Deus responde de várias maneiras, de várias formas. Quem escolhe a maneira de responder é Deus. Cabe aos servos procurarem saber do Senhor qual é a vontade dele para nós. Observe que Deus vai responder, por exemplo, no Velho Testamento, pelos profetas, quando Deus responde ao profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Também Deus vai responder pelo profeta Ágabo, aqui já no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 21, versos 10 e 11. Deus respondia também pelo Urim e pelo Tumim. Esse segredo, ele morreu com os sacerdotes. A resposta de Deus através do Urim e do Tumim era a maneira como se consultava também ao Senhor. Deus responde também por sonhos, como no caso de José, filho de Jacó, que teve um sonho. Em Gênesis capítulo 37, verso 9, está aqui relatado o sonho. Também José, casado com Maria, José também teve um sonho, falando do momento em que Herodes havia morrido. Herodes havia morrido e o anjo do Senhor vai avisar que José poderia retornar com a sua família de volta para a sua terra. Observe que a maneira como Deus fala é a forma mais variada possível. É Ele que escolhe a maneira como vai se revelar. E Deus também se revelou no Velho Testamento a Gideão. Deus falou por sinais. Gideão pediu um sinal ao Senhor. Isso é, se tu has de livrar Israel por minha mão, pela minha mão.
Então me dá um sinal. E ele pediu um sinal e Deus confirmou o sinal. Depois ele pede novamente um outro sinal e o Senhor confirma o sinal. Então Deus respondendo por sinais também. Deus respondendo através de visões. A visão que o Senhor deu, por exemplo, a Jacó. Gênesis 46, verso 2. A visão que o Senhor deu, quase a hora nona, quando o Senhor deu uma visão a Cornélio. Então você observe que a maneira como Deus responde são várias. Mas Deus é um Deus que tem prazer em ser consultado. Olha essa expressão aqui, leia comigo. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto bíblico, que nós vamos discorrer. Primeiro, Deus tem prazer em ser consultado. Esse texto refere-se ao momento quando Acasias, que era rei de Samaria, ele havia adoecido e ele mandou mensageiros perguntar a Baal-zebube, deus de Ecrom, se ele sararia. Então o profeta Elias saiu ao encontro daqueles mensageiros e ele fez essa pergunta aqui, aos mensageiros. Porventura, não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Observe que o Senhor não queria que aquela consulta fosse feita a Baal-zebube. Tem muita gente consultando hoje Baal-zebube, que é o deus das moscas. A razão do homem, a palavra do Senhor diz assim, enganoso é o coração do homem. Então não consulte o seu coração, consulte a revelação. A palavra do Senhor diz assim, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Lá no livro de profeta Jeremias, capítulo 17, verso 9. Então enganoso é o coração do homem, consulte ao Senhor, não consulte a Baal-zebube. Nosso coração pode se enganar, mas a vontade do Senhor é maravilhosa. Deus tem prazer em se revelar. Deus é um Deus que Ele quer ser consultado. A maneira como Ele vai responder você, quem escolhe é o Senhor. Mas não deixe de buscar saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Deus vai chamar a Davi de homem segundo o seu coração. Esse texto em Atos capítulo 3, verso 22 diz assim, achei a Davi. Observe o texto. Achei a Davi. Davi foi achado. Deus está à procura de homens que desejam obedecer à sua vontade. Davi foi achado homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver na vida de Davi que em toda a sua vida, toda a sua história, ele buscou conhecer, consultar ao Senhor para conhecer qual era a vontade do Senhor. Nas guerras, Davi sempre se utilizou da consulta. Davi chegou um momento, Davi foi numa batalha contra os filisteus. Davi perguntou ao Senhor, eu devo subir contra os filisteus para pelejar? O Senhor disse assim, vai, sobe. Eu vou te entregar, vou te dar vitória. E Davi voltou a fazer outra pergunta ao Senhor, mas eu vou por onde? E o Senhor disse assim, sobe por detrás das amoreiras. Que coisa extraordinária! Deus quer revelar detalhes da vontade dele. Observe que quando se fala de guerra, cada um tem uma estratégia muito bem elaborada, muito bem estudada. Nas guerras da igreja, nas provas que nós vivemos, a nossa estratégia está em um comandante que tem prazer em direcionar a sua igreja, em revelar os segredos da sua igreja. Então o Senhor é o Senhor que está à frente, Ele é o nosso comandante. É Ele que nos dirige, é Ele que nos governa. Observe que apesar de Davi ser um guerreiro, um valente, quem comandava suas batalhas não era ele, era o Senhor, porque ele subjugava tudo à vontade do Senhor para saber o que Deus queria dele. E aqui é maravilhoso, irmãos, quando nós vemos assim um homem segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você a fazer da sua vida um homem segundo o coração de Deus. Consulte ao Senhor. Subjugue o seu querer ao querer de Deus. Pergunte ao Senhor todas as coisas. Deus tem prazer em se revelar. Jesus estava na sinagoga de Nazaré, quando Jesus lá na sinagoga, ele vai ler a palavra. A palavra do Senhor diz assim, que deram a ele um texto na Escritura, que é o livro do profeta Isaías, foi dado a Jesus. E Jesus então abriu e leu exatamente esse texto aqui. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus acaba de ler esse texto, ele vai fechar as Escrituras, ele encerra ali o livro, ele cerra o livro e ele entrega ao ministro da sinagoga. E ele vai dizer o seguinte, hoje se cumpriu esta Escritura em vossos ouvidos, conforme registro no livro de Lucas, capítulo 4, verso 21.
É evidente que aquele fato ocorrido ali estava no plano profético de Deus para aquele momento. Esta narrativa no Evangelho de Lucas, ela não trata de uma mera coincidência, irmãos. Esta expressão, hoje se cumpriu esta escritura, determina um momento que pertence à economia de Deus e que todos os atos dele foram previamente arquitetados pelo projetista da criação, que agora revela aos homens o projeto da redenção. Que maravilha é sabermos que, no início da igreja primitiva, a igreja, depois da morte e ressurreição de Jesus, Judas havia morrido, Jesus morreu, ressuscitou, e agora a igreja, ela precisava de trazer, conforme as Escrituras, um outro para assumir o lugar de Judas. Conforme o texto bíblico diz, que outro deveria ocupar, outro deveria tomar o seu bispado. Então, no Novo Testamento, então, houve essa preocupação de escolher outro para tomar o lugar de Judas. Esse texto está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 20, diz, outro tome o seu bispado. Os apóstolos, eles tinham toda a autoridade, a autoridade dos apóstolos era legítima para levantar alguém para assumir e tomar o lugar de Judas. Mas, mesmo tendo autoridade legítima para colocar outro no lugar de Judas, eles buscaram saber qual era a vontade do Senhor. Como nessa época, aqui eu quero chamar a atenção para dizer uma coisa. Nessa época, primeiro, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Por isso, não houve aqui manifestação de dons espirituais. Segundo, também não havia, o cânon não estava fechado, não estava completo. O Novo Testamento ainda seria escrito. Então eles não tinham as Escrituras nas mãos para consultar ao Senhor. Mas eles buscaram saber, e lançando sortes, a sorte caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado entre os 11 apóstolos. Aqui essa expressão lançar sortes não tem nada a ver com misticismo. Lançar sortes é uma experiência que a igreja primitiva viveu, e quando você se reporta, por exemplo, ao Velho Testamento, há um texto, por exemplo, lá com o rei Saul e Jonatas, seu filho, quando eles lançaram sortes também ali. Não era nada místico, mas era uma maneira de buscar saber o que era a vontade de Deus para aquele momento. Observe uma coisa. Eu quero, antes de entrar aqui, consultar ao Senhor, nos cuidados, eu quero relatar a você que a experiência de consulta à palavra não é uma experiência apenas nossa. Vários servos de Deus, no decorrer da história, da igreja, eles também consultaram o Senhor. Houve uma mulher chamada Betsy Moody. Betsy Moody foi mãe do grande evangelista Moody. E Betsy Moody, ela criou os seus filhos, ela ficou viúva e ela estava grávida de gêmeos. E, à época, as pessoas diziam para Betsy o seguinte, Betsy, dê os seus filhos para outros criarem, porque você não vai ter condição de criá-los. Moody era o 6º filho, e ainda viriam mais 2, que eram gêmeos. E essa mulher era uma mulher de muita oração, chamada Betsy. E ela foi orar na madrugada. A madrugada era comum os filhos olhar e vê-la de joelhos, orando. E ela abriu um texto na palavra do Senhor, e o Senhor falou com ela exatamente sobre essa situação dela. Está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 49, verso 11, foi a experiência que Betsy Moody viveu. E o texto que ela abriu diz assim, deixa os teus órfãos, e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Que coisa maravilhosa, como Deus falou com aquela viúva. Deus estava dizendo assim, viúva, dos teus órfãos eu vou cuidar. O marido dela havia partido. Observe que a experiência que nós temos na obra, outros servos de Deus viveram. Mas o Senhor tem aperfeiçoado a cada dia o entendimento com relação a subjugarmos o nosso querer ao querer do Senhor. Hoje nós temos a palavra para podermos consultar. E a palavra de Deus, ela é importante no aspecto de nós entendermos que a palavra, ela é um livro diferente, a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. A Bíblia não é como outro livro que você pode consultar, porque outros livros não têm a vida que há nesta palavra. Hebreus 4,12 diz assim, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é viva. Vamos aqui, ó. Hebreus 4,12. Por favor, acompanhe comigo essa leitura. Porque a palavra de Deus é viva. Olha essa expressão, é viva, eficaz,
penetrante, mais que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe. Agora, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Isso é, apta quer dizer, ela tem a capacidade de julgar pensamentos e intenções do coração. Esse aqui, apta aqui quer dizer, observe isso, no original, a palavra diz assim, é apta para discernir, isso é, ela tem a capacidade de discernir os pensamentos e de separar pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva. E se ela é viva, o autor dela está vivo, ela é viva, e por ela Deus pode falar ao nosso coração. Por ela Deus se manifesta, por ela Deus revela a sua vontade. Mas quando nós devemos clamar, irmãos? Prestem bem atenção. Observe que a palavra do Senhor, ela diz assim, não há criatura alguma, não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos dele. Deus é o Deus que revela todo o querer, toda a vontade dele. Ele é um Deus que nada está oculto à vontade dele. Então, consultar a palavra é resultado de experiências que nós tivemos com o Senhor e outros servos também tiveram. Portanto, essa expressão consulta a palavra está dentro de um contexto que é consultar ao Senhor. O Senhor pode te responder por dons ou o Senhor pode te responder consultando a palavra. Então, alguns servos de Deus se utilizam da consulta à palavra. E nós a utilizamos porque, reitero, porque para nós a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, o autor está vivo e ela fala ao nosso coração. Ela é apta, ela tem a capacidade de julgar pensamentos e intenções. Subjugue os seus pensamentos e as intenções do seu coração, deixa a palavra julgar. Deixa o Senhor te dirigir. Agora, ainda, os cuidados que nós devemos ter em consultar a palavra. Há um texto na palavra em Ezequiel, capítulo 14, verso 4. Leia comigo, que isso aqui é muito importante para você. Leia comigo. Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, e eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, cuidado, irmão, para você. Se quer consultar alguma coisa ao Senhor, quando nós consultamos, nós buscamos saber qual é a vontade do Senhor para nós. Nós buscamos saber qual é o querer do Senhor para nós. É por isso que antes de você consultar, você deve tirar, se já estabeleceu no seu coração alguma coisa e você já está definido em fazer aquilo, não há mais por que consultar a palavra. A consulta à palavra é o momento onde você vai estar em comunhão, você vai buscar o Senhor, para que essa consulta, o Senhor vai falar com você através da palavra. Observe bem, o Senhor vai falar com você através da palavra. No livro de Provérbios diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Provérbios capítulo 16, verso 1. A preparação é do coração, mas a resposta é da boca do Senhor. A Bíblia é a boca de Deus aberta falando ao coração do crente. Porque para nós, se para outros a Bíblia não é uma palavra viva, nós não temos nada a ver com isso. Para nós, a Bíblia é palavra de Deus e ela é viva. E ela fala, e Deus fala conosco através da sua palavra. A atitude do servo, mas para que o Senhor fale é importante, não coloque o ídolo. Colocar o ídolo quer dizer, você estabelece uma coisa no coração e você quer que o Senhor concorde com aquilo que você estabeleceu. Não é assim. Quando nós consultamos a palavra, você parte das coisas conhecidas para aquilo que é o desconhecido. Então nós partimos de coisas conhecidas. Por isso é importante você fazer um preparo antes de você consultar. É importante você fazer um exame natural daquilo que vai ser consultado. Não se deve vulgarizar a consulta à palavra. Consultar a palavra é para quem crê. Se você não crê e não está disposto a obedecer, também não deve consultar a palavra do Senhor. A palavra é viva e a palavra tem a capacidade de julgar pensamentos e intenções do coração. Então, dessa maneira, consultar a palavra é para quem está em comunhão com o Senhor, crendo na eficácia dela. Observe que, quando você consulta, não quer dizer que, eu consultei aqui, pastor, então se eu consultei, tudo vai dar certo. Não. Consultar a palavra significa uma coisa, que o Senhor permitiu
e que você não vai estar sozinho nesta decisão que você tomou. O Senhor vai estar com você. Então, o importante é, nós cremos na consulta e não podemos, de maneira alguma, deixarmos de subjugarmos o nosso querer ao querer do Senhor. Amém, queridos? Então, a atitude do servo de Deus ao consultar a palavra é essa aqui, ó. Estar em comunhão e ter no coração o desejo de obedecer à voz do Senhor. O desejo é que o nosso coração se volte cada dia mais para os conselhos do Senhor. Conforme o texto da palavra do Senhor que diz, há um texto que chama, é um alerta. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-iam subjugado. E o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Esse texto maravilhoso está no livro de Salmos, capítulo 81, verso 11 até o verso 16. Esse texto é belíssimo. Deus quer fartar a igreja, Deus quer fartar você com o trigo fino e com o mel, com a palavra revelada, com a palavra viva, apta, capaz para discernir pensamentos e intenções, para subjugar, para que coloquemos as nossas intenções, nossos pensamentos ao querer de Deus. Dessa maneira, nós estamos nos despedindo aqui, mais uma vez, convidando você a frequentar esse ambiente virtual de aprendizagem, participe conosco a cada dia mais, aproveite o material didático que está ali, leia o material, você vai se aprofundar ainda mais, busque na palavra do Senhor tantos outros servos de Deus que tiveram experiências, consultando ao Senhor e buscando saber qual era a vontade dele para as suas vidas. Dessa maneira, nós nos despedimos de você. Não esqueça de fazer as avaliações online, participe dos fóruns, dê ali a sua opinião. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez. Que o Senhor continue nos abençoando. Nós nos despedimos assim, com a paz do Senhor Jesus. Amém.